5, versículo 27 ao 32. Lucas, capítulo 5, versículo 27 ao 32. Está ali a nossa irmã Grazi, que benção poder ver a Grazi aqui na igreja. Passou uma semaninha difícil, mas hoje está aqui conosco. Que Deus continue fortalecendo Grazi, o Nelson, Dona Adélia, o Pedro. Nossa oração também pela Dona Isabel. Hoje, de tarde, ela foi para o quarto, saiu da UTI, teve uma melhora. Louvado seja Deus por isso também. Se Deus quiser, conversando com o Ilhão hoje, na quarta-feira, ela pode ter alta, né? Isso é resposta de oração, irmãos. Essa semana a Dona Isabel estava muito mal, estava muito difícil, os médicos não estavam dando assim uma palavra boa para a gente lá, mas Deus é o médico dos médicos e tem restabelecido a saúde da Dona Isabel. Vamos orar também, queridos, pela nossa irmã Cleonice, a irmã que nós recebemos domingo passado aqui, teve uma dificuldade aí esse final de semana, problema no coração que já vem lidando. Hoje ela está em casa, mas precisou até chegar para o hospital, teve uma internação ali. Então que a gente continue orando pela nossa irmã, ela tem compartilhado aqui de terça, né, sobre o problema dela no coração, que Deus possa estar fortalecendo a vida dela e os demais irmãos que têm enfrentado aí os problemas com a sua saúde. Lucas 5, versículo 27 ao 32, nós vamos ler esse texto, meditar numa palavra. Normalmente, às vezes eu combino, André, umas músicas com o Ministério de Louvor, a ver com o tema. Dessa vez eu não combinei nada, mas os reis combinaram com o Espírito de Deus e tem tudo a ver com aquilo que a gente vai conversar hoje. Diz assim: passadas estas coisas, saindo, vi um publicano chamado Levi, assentado na coletoria, e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e, deixando tudo, o seguiu. Então lhe ofereceu Levi um grande banquete em sua casa, e numerosos publicanos e outros estavam com eles à mesa. Os fariseus e seus escribas murmuravam contra os discípulos de Jesus, perguntando: por que comeis e bebeis com os publicanos e pecadores? Respondeu-lhes Jesus: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim para chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Amém. Vamos orar mais uma vez em nome de Jesus. Senhor, oramos para que a Tua palavra, ó Deus, esse texto lido seja a voz do Senhor para nós nessa noite. O Senhor é um Deus tão poderoso, que o Senhor tem a habilidade, a capacidade de falar com cada um de nós de forma pontual, independentemente da situação e da circunstância que a gente chega, independentemente da idade que nós temos. O Senhor é um Deus que se manifesta por meio da palavra e faz o livro, ó Deus, a palavra escrita se tornar voz do Senhor em nossos corações. E eu oro, Deus, para que nessa noite ela produza vida, transformação, libertação, salvação, vida transformada na presença do Senhor. O Espírito do Senhor está aqui nesse lugar e Ele tem liberdade de operar, de transformar, de trabalhar nas nossas vidas. E nós oramos para que Ele continue fazendo isso, porque eu creio que Ele já começou a fazer isso desde quando começamos essa celebração. O Teu Espírito está operando, transformando as nossas vidas. A nossa oração para que o Senhor continue agora por meio da palavra, em nome de Jesus. Amém. O Evangelho maltrapilho é o tema da mensagem dessa noite, mas também é o título de um livro de 1990, do autor chamado Brennan Manning, um americano que já faleceu em 2013, que era um ex-padre, um ex-franciscano, depois deixou de ser padre e se tornou assim um cristão, né? E se casou, depois divorciou e teve um problema com o alcoolismo sério que lidou a vida inteira. E esse homem escreveu mais de 10 livros falando sobre o amor de Deus, sobre a graça de Deus, como o Evangelho de Deus transforma a nossa vida. Por isso que o título, um dos livros principais dele, é o Evangelho maltrapilho. O que significa maltrapilho? Tem a ver com veste, tem a ver com roupa remendada, tem a ver com uma estética não tão agradável, uma estética que é fácil de notar, que está precisando de ajuda. O contrário de algo maltrapilho é algo bem vestido. Algo que esteticamente, aparentemente está bonito, está belo, não tem o que melhorar. Agora o maltrapilho não. É alguém que tem as suas vestes remendadas. Ou seja, é alguém, irmãos, que tem uma vida aos olhos humanos bagunçada, cheia de remendos, cheia de cicatrizes, cheio de feridas, cheio de traumas, de escassez, de problemas, de luta, de pecado.
Evangelho maltrapilho. O Evangelho de Jesus Cristo, irmãos, veio para esse tipo de gente. São as palavras de Jesus. E quando ele diz aqui que ele não veio para chamar justos, ele está irônico. Ele está usando de ironia, porque ninguém é justo. Ninguém é justo, mas ele está dizendo, aquele que se acha justo. Então o Evangelho de Cristo, Fábio, veio para essa gente, como o Brennan Manning, o ex-padre, alcoólatra, divorciado, que aos olhos da sociedade talvez era um fracassado, aos olhos humanos era um perdedor. E vamos falar a verdade, irmãos, quantos de nós, em algum momento na nossa vida, nos sentimos assim, maltrapilho, fracassado, perdedor? Eu tenho uma boa notícia para te dar nessa noite. O Evangelho de Jesus é para mim e para você. É para nós. E eu confesso, irmãos, que eu me identifico bastante com essas histórias, né? Desses maltrapilhos da vida, dessa turma que aos olhos da sociedade não era nada, mas o dia o Evangelho entrou e transformou e mudou. Aqueles irmãos que tem aquele testemunho, que era bêbado, que era drogado, que era ladrão, que era vários tipos de comportamentos aos olhos da sociedade, comportamentos negativos, que a mãe, o pai, a família, os irmãos, a sociedade, a polícia olhava e falava assim, não tem mais jeito para esse sujeito, tem que morrer esse sujeito, não serve para nada. Aí o Evangelho de Jesus Cristo vai lá, irmão, e pega esse maltrapilho remendado pela vida, ainda que ele tenha 50, 60, 70 anos de idade, ele é transformado, ele é purificado, ele é melhorado pelo poder do Evangelho. É sobre isso, irmãos, que eu queria investir alguns minutos falando nessa noite. E o texto aqui, irmãos, de Jesus é sensacional, porque ele começa falando de um chamado, de um discípulo, de Levi, de Mateus, ele passando essas coisas, que coisas, a cura do paralítico lá em Cafarnaum, passou esse acontecimento, que Jesus perdoa os pecados daquele paralítico, e depois para mostrar que ele tinha tanto poder para perdoar pecado e para curar, ele cura aquele homem. Passou esse acontecimento, os fariseus ali, já começando uma perseguição contra Jesus, já começa a questionar alguns comportamentos de Jesus, e aí passadas essas coisas, tem um cobrador de imposto, alguém que não era bem visto aos olhos do povo, do judeu, porque cobrava imposto e talvez, né, a Bíblia não fala se Mateus roubava, fala que Zaqueu era ladrão, mas Mateus a Bíblia não fala. Provavelmente Mateus cobrava ali os seus impostos e os judeus não gostavam disso, porque ele estava ali compactuado com Roma, e havia um sentimento no judaísmo de derrubar Roma, seja de forma política, seja de forma militar, seja de forma messiânica, havia uma expectativa assim, e Mateus era aquele sujeito que estava lado a lado com o Império Romano, talvez extorquindo o pobre judeu pescador. Então tinha um posto ali, como se fosse uma praça de pedágio, que as pessoas, os pescadores, os trabalhadores ali, tinham que ali depositar o seu imposto. E esse homem estava ali, talvez, não com uma veste maltrapilha, como de muitos, mas o olhar das pessoas para ele é como se ele fosse um maltrapilho, alguém que não era bem visto, bem quisto. E a Bíblia diz que Jesus passou e o chamou e ele seguiu. E aí o texto continua dizendo que Mateus ficou tão impactado com esse convite inesperado, esse chamamento, ele resolve dar um almoço, fazer uma celebração, fazer uma festa, ele chama todos os seus amigos. A Bíblia diz que eram muitos publicanos, muita gente da área dele, do setor dele, da repartição dele. E outros, que outras versões vai chamar de pecadores, gente malquista, mal vista. E Mateus reúne todo esse povão e oferece uma refeição, um almoço, uma celebração em honra a Jesus por aquele convite. E ainda bem que Jesus no Evangelho, ele é Deus, ele foi para o convite e sentou à mesa com esses homens, gerando uma perturbação brutal no religioso, no fariseu, no escriba, o incômodo. Como é que esse rabi, esse mestre, esse Jesus, ele senta com pecadores? Talvez lembraram do Salmo 1, bem-aventurado aquele que não assenta, aquele que não se detém, aquele que não para lá na roda dos escarnecedores. Talvez o fariseu provavelmente pensou nesse salmo, olha lá, ele está parando na roda dos pecadores. Irmãos, o Evangelho maltrapilho, queridos, ele vem para desconstruir muita coisa na nossa vida, que a religião muitas vezes constrói. E muitas vezes a religião acaba limitando,
o agir de Deus na vida de pessoas. Eu conversando com o irmão ontem, ele me deu um testemunho que eu achei muito legal da parte dele, né? Ele se tornou membro dessa igreja, tem algum tempinho aí, alguns meses, e ele disse assim, uma das coisas que me chamou a atenção foi a facilidade de poder ser acolhido, se tornar um membro e até servir nessa igreja. Isso que me chamou a atenção, porque às vezes em outros lugares a gente fica lá anos ali, ninguém sabe quem é a gente não é visto, não é notado, não é percebido, e aqui a gente já chegou, já foi inserido, já foi acolhido, já se sentiu bem, os filhos, e a gente está aqui servindo, e não tem burocracia nenhuma, e a gente está se sentindo aqui como se fosse um discípulo de Jesus mesmo nesse lugar. Isso encheu meu coração de alegria, irmãos, porque o Evangelho de Jesus Cristo veio para fazer isso. Em primeiro lugar, irmãos, o que aprendemos com esse Evangelho maltrapilho? Em primeiro lugar, queridos, o primeiro passo é seguir Jesus. A Bíblia diz no versículo aqui 27, que Jesus chamou Levi. Ele estava sentado na coletoria e disse-lhe, segue-me. Ele se levantou, deixou tudo e seguiu. Eu gosto muito dessa passagem relatada na série The Chosen. Quem já assistiu lá, está lá acho que nos primeiros capítulos, quando Jesus chama o Mateus assim, é uma troca de olhar, uma autoridade na voz, segue-me. Ele larga tudo assim, de repente segue Jesus. Irmão, quem dera se a nossa vida fosse assim, né? Quando Jesus chama a gente sai resolvido assim. Mas aquilo é uma série, irmãos, que vai retratar. Tem essa coisa do drama e tem que mostrar isso mesmo. Mas a grande verdade, irmãos, é que quando Mateus sai da coletoria para seguir Jesus, ele não tinha feito nada ainda. Ele continua sendo cobrador de impostos, ele continua sendo maltrapilho, ele continua sendo alguém mal visto. Ele não tinha melhorado a sua condição quando Jesus o chamou. Jesus chamou ele do jeito que ele estava. E aqui está um princípio importante, irmãos, ele seguiu Jesus. E sabe o que acontece hoje? As pessoas estão melhorando a vida para depois seguir Jesus, sendo que quem melhora a nossa vida é o próprio Jesus. Meu pai já é falecido, irmãos, e meu pai, ele era um evangélico não praticante, e ele não tinha uma igreja certa. Ele acordava e falava assim, hoje eu vou no culto. Eu falei, qual? Não sei. Aí ele entrava na igreja que tinha perto do bairro, um dia ele ia na Assembleia, outro dia ele ia na Presbiteriana, outro dia na Mundial, e para ele era a igreja tudo igual. E meu pai lutou a vida inteira com álcool e com cigarro. E ele foi o primeiro da casa a receber o Evangelho de Jesus Cristo, que levou a minha mãe, consequentemente, foi influenciando os filhos. Mas teve algo interessante que marca a vida do meu pai, porque ele não foi batizado. E quando eu questionava, depois da minha conversão, eu falei, pai, o senhor lê a palavra, o senhor ora, o senhor crê em Jesus Cristo, o senhor ama a Deus, o senhor evangeliza, e por que o senhor não se batiza? Assume um compromisso com uma igreja, porque eu preciso primeiro parar de fumar, parar de beber, parar de fazer isso, parar de fazer aquilo, parar de fazer... Aí sim, eu vou seguir Jesus. Quantos irmãos estão à beira do caminho, porque está esperando a vida melhorar para seguir Jesus? E o primeiro passo, Douglas, do Evangelho maltrapilho é seguir Jesus do jeito que você está. Irmão, eu tive um chamado parecido com o de Mateus. Só que eu não estava na coletoria, eu estava na frente de uma festa, de uma balada, me drogando, bebendo. E eu senti dentro do meu peito um chamado de Deus, sai dessa vida agora. Voltei para casa naquela madrugada, com um maço de cigarro no bolso, joguei no lixo, nunca mais botei um cigarro na boca. Mas a bebida e a droga eu lutei durante 1 ano. Mas eu escutei, irmãos, no meu coração um chamado, sai dessa vida. E durante 1 ano, irmãos, eu fui seguindo Jesus, meio esquisito na igreja, passava a noite inteira na balada, chegava às 7h30 da manhã em casa, às 8 estava pegando o carro indo para a escola dominical aprender Bíblia. Olha que coisa estranha, irmão. A semana inteira ali, talvez, cultivando um estilo de vida falido, mas ao mesmo tempo estava lá, como aquele pastor que eu citei na terça-feira, que cantava hino vendendo droga. Ao mesmo tempo que eu estava na malandragem, eu gostava, eu lembrava do culto, eu lembrava do louvor, eu lembrava da palavra, eu ficava pensando, quando vai chegar domingo? Eu não vejo a hora de chegar domingo. E foi 1 ano, irmão, seguindo Jesus assim.
Eu era aquela pessoa que chegava de manhã na igreja sem ter dormido, estava lá capengando, mas quando a professora da escola dominical falava uma coisa, eu levantava a mão. Explica esse negócio para mim. E aí um dia, Isaac, sabe o que aconteceu? A professora teve um problema de saúde em cima da hora, e a gente esperando a aula para começar. Ela liga lá para o coordenador da escola dominical: André, fala para o Denis dar aula hoje. Aí começou a se filosofar da vida aí, irmão. Mas por que eu estou contando isso, irmão? Porque eu fiquei um ano servindo a Deus, servindo ao mundo, lutando com a minha carne, lutando com o Espírito, mas eu tinha uma voz dentro de mim: siga-me, venha com Jesus. Ah, pastor, deixa eu arrumar meu casamento primeiro, depois eu vou seguir Jesus. Ah, pastor, deixa eu resolver minha vida financeira, depois eu vou seguir Jesus. Não, irmão, esse não é o chamado do Evangelho. Talvez esse é o chamado da religião, que espera de você a perfeição. O Evangelho de Cristo é o Evangelho da graça, que te transforma no meio do processo. E talvez aos seus olhos você se sente um falido, um fracassado, um perdedor, porque durante a vida você enfrentou situações e você saiu derrotado, aos olhos da sociedade. Mas aos olhos de Cristo, irmãos, é o mesmo olhar para Mateus: segue-me, sai daí, cara, vem atrás de mim. É o que ele disse para Pedro: vem, segue-me, que eu vou fazer você pescador de homem. E ele não fez da noite para o dia, irmão. Foi um período, foi a vida inteira. Então, irmãos, o chamado do Evangelho maltrapilho é seguir Jesus do jeito que você está. E é Ele que vai transformar você no meio do processo. Jesus, irmão, não é paneleiro. Jesus não é que tem um grupinho fechado, que ele tem uma lista lá, que ele fica assim: o fulano, vem aí para mim, você já deu uma melhorada já? Então traz ele. Jesus não tem um hall de membro, irmão, que ele fica lá consultando, que ele entra lá no Instagram dele, vê lá como é que está as postagens, se está boa. Ah, está mais ou menos, não, então deixa ele aqui ainda, no hall separado. Não, irmão, o Evangelho maltrapilho de Jesus chama você que tem problema com vício, que está lutando, e talvez você se sente digno de vir na casa do Senhor por causa disso. Chama você que tem problema no casamento, está enfrentando luta no casamento. Chama você que tem dificuldade de ser pai, de ser mãe, está na luta da vida. É você que o Evangelho está te chamando para seguir Jesus. É você que tem enfrentado, às vezes, aqueles dias difíceis, irmãos, que a gente perde as estribeiras, e a gente acha que acabou tudo. Não, irmãos, o Evangelho é para nós. Se tem uma coisa, irmãos, que eu me alegro de ser pastor, dentro de tantas, é olhar para a igreja, irmãos, e ver que aqui todo mundo tem BO, todo mundo tem problema, inclusive o pastor, e a gente está junto, no lugar certo, seguindo Jesus, largando a coletoria para aprender com o mestre. Esse é um dos privilégios, irmão, de ser pastor, que talvez um membro não tem, porque o membro está sentado aí, talvez você olhe para o lado e fale assim: ó, irmãozão lá, hein, ó, tá 10, não, tá, irmão, tá 6, tá 4,5, tá 1,5, mas Deus ama, Deus está na vida dele, Deus está trabalhando nessa história, Deus está trabalhando nessa família, enquanto esse está seguindo Jesus. A grande questão, irmãos, é quando a gente para de seguir Jesus. E aí tem um texto simbólico disso, quando Pedro vai lá, diante das ondas ali, Jesus está andando sobre as águas, e aí Jesus está lá, todo mundo acha que é fantasma, e ele fala: Senhor, é você mesmo? Deixa eu ir até aí. Jesus fala: vem. E aí, irmão, Pedro, assim, de carne e osso, de matéria, como a nossa, Fábio, ele foi o único que andou sobre as águas. Nem o jamaicano corredor lá, que era os mais rápidos do mundo até uns anos atrás aí, não consegue andar sobre as águas. Mas Pedro andou. E a Bíblia diz que ele só caiu, ele só começou a naufragar quando ele deixou de olhar para Jesus. O Evangelho maltrapilho, irmãos, é aquele Evangelho que olha para mim e para você nessa noite. Talvez você que tem fracassado na caminhada, ele está dizendo para você: levanta, vem, vamos comigo para o barco. Vamos caminhar, vamos continuar caminhando. Eu conheço a sua dor, eu conheço o seu coração, eu conheço as suas dúvidas, eu conheço a sua imperfeição.
Deixa eu falar para você, eu conheço até que seus pecados secretinhos, mas ainda assim eu estou falando para você, vem. É comigo que você vai ser liberto disso. É comigo, me seguindo, que a sua vida vai ser transformada. Irmão, a gente não é perfeito não, irmão, mas a gente tem um Deus perfeito, que nos ama e que nos chama todos os dias para andar com Ele. Fábio leu um versículo no começo: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na tribulação. Irmãos, Deus, através de Jesus Cristo, é esse lugar seguro. É por causa da graça, não tem a ver com você, irmãos, não tem a ver com seus acertos e com seus erros, tem a ver com o amor de Deus pela sua vida, pela sua história. Ninguém aqui, irmãos, nesse salão tem algo que pode oferecer para Deus ao ponto de Deus falar assim: então, deixa eu te falar, foi por isso que eu te chamei. Ninguém, irmãos, ninguém. Todos aqui, irmão, desde o mais próspero, o mais necessitado, independente da circunstância familiar que vive, todos aqui, irmãos, Jesus chamou pela graça de Deus, irmão. E o céu vai ser um negócio maluco na hora que chegar lá, irmão. Você vai ver aqueles irmãos que o mundo inteiro destratou, humilhou, julgou, andando lá. E aí, lógico, isso aí sou eu, minha cabeça, tá, irmão? Ele vai fazer igual o Zagalo. Vocês vão ter que me engolir aqui no céu agora, porque Deus viu alguma coisa em mim. Deus me amou. E aí, irmãos, a gente se prende a muitas questões morais da nossa vida e deixa de seguir Jesus por conta disso, sendo que o remédio para essas questões é justamente Jesus Cristo, é o Evangelho, é Ele que nos transforma, é Ele que nos cura. Há alguns irmãos que Deus cura assim, irmão, rápido. Os irmãos, igual eu, do cigarro foi na hora, mas da cocaína, da bebida demorou um pouco, foi 1 ano. Alguns lutam, irmão, a vida inteira, como o padre Benamena, que lutou com o alcoolismo a vida inteira e morreu aos seus 80 e poucos anos. Padre, cristão, depois casou, divorciou, escreveu livro, andava nas favelas, andava nas faculdades, mas lutava bravamente com o vício do álcool. Como meu pai, irmão, que ia para a igreja, mas lutou bravamente com o vício do álcool e do cigarro. Como é que explica isso, pastor? É o Evangelho, irmãos. Alguns Deus liberta na hora, outro Deus leva uma vida inteira para transformar. Por quê, pastor? Você sabe? Não sei, irmão. Mas eu sei de uma coisa, que seguindo Jesus, a chance da nossa vida ser transformada é muito grande. É o que Hebreus, é que a palavra de Deus fala, olhando firmemente para o autor e consumador da minha fé. Seguindo Jesus. Existe uma máxima, irmão, nas igrejas, que diz assim, quando o irmão está chateado com a igreja, ou sai da igreja, ou ele fala assim: não, eu estou saindo da igreja aí, por causa dos irmãos lá. Minha mãe dizia isso para mim: olha para Jesus. Olha para Jesus. Olha para Jesus, irmão. Seja um seguidor de Jesus. Não espere você estar prontinho, estar belezinha para você seguir Jesus, que você não vai estar. Você não vai estar. Você pode ser talvez o fariseu e o escriba, que acha que está. E Jesus, ironicamente, chama de justo. Mas Jesus não chama o maltrapilho. Aquele que aos olhos humanos está com roupa remendada, está com trapo. Mas é esses, irmãos, que Jesus transforma em pedras preciosas, instrumento de bênção, vaso, usando uma linguagem mais pentecostal, vaso de bênção nas mãos do Senhor. Transforma essas vidas, irmãos. Eu sou testemunho disso e tantos outros por aí, irmãos, que a gente conhece, que um dia teve a sua vida validada pelo Evangelho. E aí tem uns pregador mais ilustrativo, André. Uma vez eu estava num culto desses de moçada, numa igreja aí, o cara pegou uma nota de 50, novinha assim, tirou da carteira, amassou, pisou, jogou, amassou. Depois ele pegou ela assim amassada, falou assim: irmão, alguém quer? Um monte de gente queria. Mas por que vocês querem? Porque vale, mesmo amassada. Às vezes o caixa eletrônico não vai aceitar ali, mas o tio do mercadinho lá, ele vai aceitar.
Porque tem valor. Mesmo amassada, pisada, maltrapilho. A gente consegue enxergar o valor no dinheiro. Pisado, maltrapilho. Mas a gente não consegue enxergar o valor na vida. Mas graças a Deus que nós não somos Deus. Ele olha para a vida e vê valor. Todo mundo condenando Mateus. Ele olha para Mateus e fala: siga-me. Deixa eu ilustrar melhor isso aqui. Sabe o que era Mateus, irmão? Talvez alguém do governo nosso hoje que você critica tanto. E não pensa assim que é o da esquerda ou da direita. Pode ser dos dois. E aí Jesus fala assim: vem, siga-me. Eu fico pensando, irmão, se Jesus converte o Lula aqui, ó. Lula faz um apelo aqui, Lula entra. Calma aí, eu vou chegar no Bolsonaro também. Calma! O Lula entra aqui e fala: eu estou entregando minha vida para Jesus. Aí eu vou: irmãos, quem pode discipular o Lula? Aí na semana seguinte entra Bolsonaro ali, irmão, armado. Chega aqui, põe a arma aqui no altar, entrega a vida para Jesus. Quem pode discipular o Bolsonaro? Irmão, Jesus faz isso. Jesus faz isso. Ele olhou para Mateus, ele olhou para Pedro, ele olhou para tantos outros e disse: siga-me. Esse é o nosso Deus, irmãos. E Deus chama eu e você para continuar seguindo Jesus, ainda que a sua vida está com BO aí, ainda que você está na luta. Ô pastor, divorciei, e agora? Segue Jesus, irmão. Segue Jesus. A salvação não é pelo casamento, a salvação é pela fé em Jesus Cristo. Pela fé em Jesus Cristo. Segue Jesus. Pastor, estou lutando com a finança. Irmão, segue Jesus. Pastor, estou lutando com a doença emocional, com a depressão. Segue Jesus, irmão. Estou lutando com o vício, pastor. O cigarrinho fica guardado, vira e mexe, eu pego ele. Segue Jesus, irmão. Estou lutando, pastor, com o vício de pornografia. Segue Jesus, irmão. Continua seguindo, que é Ele que pode transformar a sua vida. A gente leu o Evangelho de Mateus, o André deu aula aqui vários meses. Que texto maravilhoso, André. Foi alguém maltrapilho, corrupto, que escreveu esse Evangelho, irmão, transformado por Deus. Segundo lugar, queridos, o texto continua dizendo que teve lá o almoço lá, oferecido para Jesus, e muitos, publicanos estavam ali à mesa, pecadores, gente, que não tinha muita estirpe, assim, estava ali. E aqui a gente aprende, irmãos, que outra coisa com Jesus é que ele não faz distinção de pessoas. Ele não faz distinção de pessoas. E é interessante a gente falar isso num tempo como o nosso, irmão, porque hoje a gente tem igreja para todo mundo, E eu sou um cara que discorda desse negócio. Tem a igreja do pobre, a igreja do rico, a igreja do surfista, a igreja de quem não surfa, a igreja do preto, a igreja que pinta de branco. Irmão, a igreja de Cristo. Hoje tem que fazer igreja para todo mundo. Vai naquela igreja lá que você vai se dar bem, porque lá é a turma igual a sua. Ah não, lá é a igreja dos pobres. Lá é só pobreza. Ah não, lá é dos ricos. Lá a igreja da parede preta, que são modernos. Ali é da parede antiga, que são antigos. E aí a gente vai criando núcleos, pequenos grupinhos. O que está por trás disso, irmão, é uma separação, é distinção de pessoas. Jesus senta com aquela turma, irmão, e está pouco se lixando porque a turma vai falar dele. E ele escuta o zum lá, e ele já fala assim: eu vim para essa turma mesmo. Eu não vim para o justo. Eu não vim para o bonzão. Eu não faço distinção de pessoas. Porque tem um tio, pastor, que ele é homossexual. E aí, assim, a gente não pode, ir no churrasco lá na casa dele. Porque tem um tio lá, a festa lá do meu tio, que ele me chamou para ir, é muita bebedeira, então eu não vou, porque assim, Fora os racistas, irmão? Escondido. Que tem por aí. Jesus não faz isso, irmão. Jesus, ele olha todos com o mesmo olhar. E ele enfrenta a opinião pública.
para transformar a vida daqueles que aos olhos da sociedade é perdido. Irmão, assim, vamos bater um papo entre nós aqui. A gente está aqui tudo arrumado, né? Tudo sentadinho, o som está funcionando, você está sentado. Se entra um bêbado aqui, irmão, acaba com o culto. Você não aguenta. Você desconstrói tudo, você fica preocupado. Quem vai tirar esse sujeito daqui? Se entra alguém deficiente físico aqui, irmão, você fica assim, ó. Você não sabe o que fazer. E se acontecer igual a Limeira, que uma menina que estava se prostituindo entrar na igreja e trocar a roupa dentro do banheiro da igreja e colocar a roupa de programa, que ela ia sair do culto e ir para o programa, você pira. E se eu falar para você, você lembra, já que a gente deu carona para ela, eu dirigindo a Jaque do lado, ela se trocando no banco de trás e pediu para mim, me deixa no posto que eu vou fazer programa. Será que a gente está preparado, irmão, para receber um sujeito que há 45 anos, travesti no centro da cidade, abusado pelo pai na sua infância, envolveu com todo tipo de sincretismo religioso, de religião. Ele entra na igreja com seus trejeitos e diz assim: eu quero Jesus, quem pode me discipular? E aí, discipulando ele, irmão, ele perguntou: tenho que falar um negócio para você, eu sou gay. Eu falei: e daí? Vamos ler o texto, vamos continuar a apostila. Esse homem se converteu, irmão, se transformou num baita homem de Deus, um diácono numa igreja, servindo a Deus. Não casou, irmão, não deu certo para casar, ficou celibato. E a última vez que eu o encontrei, no monte que tem lá em Limeira, que todas as igrejas reúnem para orar de noite lá, estava eu lá orando, ele chega, põe a mão na minha cabeça e ora por mim. E a oração dele, irmão, é só glorificando e exaltando o nome do Senhor. Irmão, o Evangelho de Jesus é isso aí. Nós estamos prontos para esse negócio, irmão? Sabe por que não tem gente assim aqui? Porque nós não estamos prontos. Porque a gente desconcerta inteiro, irmão. A gente tem dificuldade de lidar com o diferente. A gente tem dificuldade com aquele que diverge de ideias da gente. Aí eu pergunto, irmãos, esse é o evangelho maltrapilho? Ou é judaísmo? Ou é seita judaica? É os fariseus, é os saduceus, os essênios, os herodianos, que tinham os seus grupos, que pensavam igual, que faziam a mesma coisa igual? Ou o evangelho de Jesus Cristo, que entra na casa de Mateus, feliz da vida, continuou pecador, porque não foi transformado da noite para o dia. Ele chama a turma: ó, teve um homem aí que é mestre aí, está pregando, me chamou, vocês precisam conhecer ele. Jesus senta na mesa, conversa com a rapaziada. Nós estamos preparados para essa conversa, irmão? Você está preparado para sentar em mesas que não são evangélicas? E mesas que talvez o crentão da sua igreja vai passar e vai falar assim: ah, lá o fulano lá na roda dos escarnecedores. E você está preparado para suportar a pressão? Você está preparado para suportar a crítica e dizer assim: ó, tá vendo esse sujeito? Ele não é crente não, está misturando com a turma. Você está preparado para levar esse julgamento nas costas? Em nome do evangelho? Jesus, irmãos, não faz distinção de pessoas. Sabe por quê, irmão? Porque é Ele que tem todo o poder e toda a autoridade para transformar quem Ele quer, na hora que Ele quer. Crente nenhum faz isso, irmão. Instituição religiosa nenhuma tem capacidade de fazer isso. E eu estou aqui, irmão, para falar para você que eu sou a prova disso. Minha mãe evangélica vivia chamando para ir para a igreja. O que teve de gente evangelizando a minha vida, irmão, eu só fui quando o Espírito de Deus me levou para aquele lugar. Igreja nenhuma, irmãos, tem capacidade de fazer isso. Só que Deus, irmão, e Jesus, Ele quer usar a gente para ser Ele. Esse é o problema. E aí a gente se torna uma ferramenta desequilibrada, às vezes, na mão de Deus, que não consegue.
Às vezes eu preciso fazer um ajuste em casa, algumas coisas lá, eu tenho aquela chave Allen, sabe? E de tanto forçar ela perde os lados. E aí não funciona mais. E aí é duro, porque a ferramenta está até boa, forte, mas a cabecinha ali, na hora de rodar, não funciona, Fábio. E às vezes a igreja até boa, forte, pujante, animada, alegre, mas na hora de consertar as coisas no mundo, não conserta. Porque ainda lida com distinção de pessoas. Tem preconceito com classe social. Tem preconceito com sexualidade. Tem preconceito com posicionamento político. Tem preconceito com N motivos, irmãos. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você pode ter todas as suas opiniões, mas grava uma coisa. Quem transforma a pessoa é Jesus e na hora que Ele quer. A gente tem que ser só o facilitador disso. A gente sabe quem que é na história, Andressa? Mateus, que dá festa e abre a casa. A gente é Mateus que dá festa e abre a casa. Nós somos Mateus que abre a igreja e prega a palavra, irmão. Quem transforma o pecador é Jesus Cristo. A gente não pode, irmãos, fazer distinção de pessoas. Existem pessoas, irmãos, menos favorecidas financeiramente, que julga todo rico como ruim, como opressor, como ladrão, ou aqueles papinhos, deu sorte na vida, todo rico é ruim. Mas existe também, irmãos, muitos ricos, que às vezes tem até um discurso bonito acerca do pobre, mas não tem a capacidade de jantar com esse pobre, não leva para sua casa, não põe dentro do seu carro, não passa meia hora dialogando com ele. Por quê? Não está no mesmo nível para conversar comigo. São assuntos, irmãos, que a gente precisa pensar como igreja nesse tempo. O evangelho maltrapilho, irmãos, é esse evangelho, irmãos, que visita os becos da vida. Pastor, discordo. Não tem problema, irmão. Vou continuar assim, irmãos. Que é esse evangelho que me transformou. Foi lá na rua, que me tirou de lá. Que teve um processo de santificação durante 1 ano, que foi transformando a minha vida dia após dia. E eu tenho 18 anos, já estou maior de idade já de conversão. E pensa, irmão, num pecador miserável que todo dia precisa ir para a oficina para dar uma ajustada. Estou no processo da caminhada, irmão, sou ainda um maltrapilho. Não é porque eu botei um blazer aqui, irmão, que mudou a vida, que mudou as coisas, não. Todo dia eu preciso de Jesus transformando o meu coração. Isso aqui, irmão, não significa nada. Isso aqui é só para uma liturgia, ficar mais agradável, ficar mais consistente. Mas se aqui dentro, irmãos, não tiver transformado, não resolve nada. Precisa ir para a oficina de Deus, o evangelho da graça de Jesus Cristo que nos transforma. E por fim, queridos, Jesus aqui, diante da fala dos fariseus, preconceituosos, legalistas, ele diz assim: eu não vim chamar justos, no versículo 32, e sim pecadores ao arrependimento. No 31 ele diz assim: os sãos não precisa de médico, sim os doentes. Jesus aqui, irmãos, ele usa a figura do médico para se colocar. Ele exemplifica a vida dele com a do médico. E esse é um bom exemplo, irmãos. Vamos falar para os homens que nós que é homem, se não sentir nada, não tiver acontecendo nada, você vai fazer exame? Só que esse que a mulher obriga. Não vai no médico, irmão. Dentista, se não doer dente, não vai. O dente está lá cariado. Mas enquanto não doer, não vai. Outubro, azul, né? Novembro, azul, né? Tá ligado, né, irmão? Não deixa para amanhã, não, irmão. Depois pode ficar o estrago, pode ser grande. Fica mais difícil de cuidar. E a vergonha é maior, viu? Pode ter certeza. Os outros cuidando para você. Vai fazer examinho lá, irmão. Em nome de Jesus. Vai na fé. Deus é mais, querido. Não deixa a situação ficar difícil. E o médico é um bom exemplo, Pedro. E Jesus fala assim: os sãos não precisam, eles não vão. Agora, os doentes é que precisam. O que Jesus está dizendo? Eu vim para quem se enxerga pecador. E aí, irmão, só experimenta do evangelho quem se enxerga maltrapilho e pecador. Essa é a grande beleza, irmão, do evangelho. Jesus, ele usa a ironia para chamar aqueles homens de justo.
porque eles se achavam justos. Enquanto a gente achar, irmãos, que é bom, enquanto a gente achar que é justo, o evangelho não penetra, não transforma. Mas aquele, como diz no versículo 32, que se arrepende dos seus pecados, esse o médico dos médicos trabalha, irmão. E aí, querido, você pode ter 50 anos na igreja, irmão, todo dia tem que ir aos pés de Jesus, quebra o vaso e faz de novo. A gente, irmãos, tem que ter um coração quebrantado diante de Deus. E às vezes a gente vai misturando a vida, irmão. Porque você é bem sucedido em alguma área, não quer dizer que você é crente, irmão. Não quer dizer que você é cheio do Espírito Santo, meu irmão. Isso não confunda espiritualidade com ser bem sucedido em várias áreas da vida. Jesus veio para quem? Para doente. Doente é doente mesmo, irmão. Gente que precisa, gente que está dando BO, gente que está dando problema. Os nossos acertos na vida, irmão, é a graça, a bondade de Deus nos habilitando, nos capacitando para aquilo. Mas isso não faz a gente salvo, tampouco alguém cheio do Espírito. Você conhece gente próspera, empresário aí que... próspero, que é gente boa? Conheço um monte. Você conhece gente que tem o casamento arrumadinho, que não é crente? Eu conheço vários. Conheço vários. Você conhece gente educada, que respeita as pessoas, que não tem preconceito, que não é crente? Muitos, irmão, muitos. Mas o evangelho vem para quem, aos pés de Jesus, se encontra doente. Eu preciso de Jesus. Eu preciso de Ti, Senhor. Todo dia. E a nossa oração, irmãos, é para que Deus não deixe a gente perder esse coração. Independente se você cresceu na igreja, se você é filho de crente, se você é presbítero, se você é diácono, se você é pastor. Independente disso, arrependido aos pés da cruz, todo dia. Irmão, eu tenho uma certeza na minha vida que eu sou salvo, mas essa certeza não me faz achar que eu sou justo. Essa certeza que me colocar todo dia antes de dormir e falar assim: Deus, e aí, como é que tá? E Deus fala assim: mais ou menos. Vamos ajeitar? Vamos, bora. O que precisa fazer? Primeiro, arrependimento. Me ajuda, Senhor, a consertar o meu coração todos os dias. Esse é o evangelho da graça, irmãos. Jesus Cristo, quando ele vai para a cruz morrer, ele não morreu por justo, ele morreu por doente. E o irônico aqui do texto, irmãos, é que de justo aqui só tinha um, só ele. E o justo estava na roda dos pecadores, partilhando a fé, partilhando o evangelho. O justo, por ser justo, morreu pelo injusto. Pagou uma conta que não era dele, para que nós, irmãos, pudéssemos ter vida nele. E aí, como nós cantamos, é a maravilhosa graça. É tudo pela graça. Como nós cantamos no começo. Logo eu, Jesus, então, apesar de mim, Deus me salvou. Apesar de você, Deus te salvou. Que Deus possa, irmãos, visitar o seu coração com esse evangelho maltrapilho. E que nessa noite você entenda, querido, que você é amado por Deus, não é porque você acerta, mas é porque Ele te ama de forma incondicional. Que você entenda nessa noite que o processo de transformação na sua vida é seguindo Jesus, ainda que você não está bom, mas continua seguindo, continua tentando, não para. Que a gente entenda nessa noite, irmãos, que o mundo pode fazer discriminação de pessoas, mas na igreja não, Jesus Cristo não, Ele nos ama. E que a gente esteja com o coração quebrantado, em nome de Jesus. Vamos orar, queridos. Ministério de louvor, vai se preparar, vai cantar um trechinho de uma canção. Feche seus olhos. Dá uma pensada na sua vida aí. Faz uma auto-reflexão. E aí, se você fizer de forma sincera, você vai encontrar coisa ruim aí dentro. E eu vou dizer para você, que bom, porque nós temos um médico, nós temos um faxineiro de coisa ruim, que limpa toda essa bagunça dentro de nós. Nós temos um Deus que nos ama, independentemente da nossa condição. É um Deus que nos transforma em meio à estrada da vida, o caminho da vida. E não é porque você é bom, não é porque eu sou bom, mas é porque Ele nos amou, apesar de nós. É tudo por causa do amor de Deus, irmãos. Jesus olhou para Mateus e amou Mateus. E falou: Mateus, vem, cara, vem. Ele chamou Pedro e amou Pedro. Irmão, Pedro errou pra caramba.
Mas Jesus, quando encontra com Pedro lá em João 21, já ressurreto, que Pedro estava se sentindo culpado, perdedor, fracassado, maltrapilho, Jesus fala assim: Pedro, você me ama? Eu preciso do seu amor, você me ama? Você me ama, então cuida das minhas ovelhas, continue caminhando, continue seguindo, continue a trajetória, Pedro. Deus está nos chamando, irmãos, para continuar a nossa caminhada. Vai seguindo Jesus, ainda que você está apertado na vida, ainda que você está com dificuldade. Continua seguindo. Senhor, em nome de Jesus, nós estamos naquela palavra, Deus, que diz que não há um justo sequer, pois todos pecaram. Mas a palavra de Deus diz, no mesmo livro, que onde abundou o pecado, superabundou a graça. E o Senhor continua chamando os Mateus da vida para te seguir, ainda que sejamos maltrapilhos. Eu oro, Deus, para que nessa caminhada de seguir o Senhor venha nos transformar a cada dia, baseado no nível de arrependimento que nós temos. Porque o Senhor é um Deus que diz nas Escrituras, em Apocalipse 3:20, que é um Deus que bate na porta, é um Deus que nos chama. O Senhor não obriga, o Senhor não age com brutalidade. O Senhor é um Deus que bate na porta, e se a gente abrir e receber o Senhor, a tua palavra diz que o Senhor vai cear conosco, que nós vamos cear contigo. Ó Deus, eu creio que o Senhor está batendo em portas nessa noite, portas do coração. São oportunidades que nós temos, assim como o Senhor me deu há 18 anos atrás. O Senhor continua dando oportunidade para irmãos a ser salvo pela graça, a ser transformado por esse evangelho, que não discrimina, que não olha se a sua vida está toda redondinha, toda ajustada, mas olha para o seu coração. Oh Deus, eu oro para que o Senhor venha salvar irmãos nessa noite, Pai. Eu oro, Deus, para que pela fé, nessa noite haja salvação. O Senhor continua salvando nos cultos, Deus. A tua palavra continua transformando vidas. E eu oro, Deus, para que nessa noite, irmãos, que são, ó Deus, considerados maltrapilhos, talvez aos seus próprios olhos, possa nessa noite se enxergar amado e salvo pelo sangue de Jesus. Em nome de Jesus, faz essa obra maravilhosa, o maior milagre que é a salvação. Salva irmãs nessa noite, ó Deus. Salva irmãos idosos, ó Deus, que ainda não são convertidos, são igrejeiros, mas não convertidos. Salva eles, Senhor, em nome de Jesus. Salva jovens, ó Pai, nessa noite, que estão num dilema entre a carne e o espírito, que estão num dilema entre os vícios. Salva, Senhor, em nome de Jesus. Salva-nos, ó Deus, porque o Senhor veio para salvar e buscar o perdido. O Senhor veio para salvar aquele que se arrepende dos pecados. O Senhor veio para salvar os doentes, que se consideram doentes e necessitados. E aqui estamos nós diante de Ti, Senhor. Salva-nos, ó Deus, em nome de Jesus. Vamos cantar, irmãos, um pouquinho dessa música.